Olá! Para quem já sentiu alguma insegurança ao definir o que é de fato um acidente de trabalho, nosso encontro de hoje vai servir como um guia. O objetivo é construir passo a passo o raciocínio jurídico por trás do conceito para organizar as ideias e tornar a aplicação prática, no dia a dia, algo muito mais seguro e lógico. Para isso, vamos seguir juntos uma linha de pensamento bem didática, partindo do conceito mais básico até chegar nas consequências práticas. O primeiro passo, então, é entender com calma o que a lei realmente define como acidente de trabalho. Bem, antes de analisar o conceito em si, a gente precisa saber onde encontrá-lo na legislação. Esse é o nosso ponto de partida. E é exatamente aqui que muitos profissionais, sem perceber, cometem o primeiro erro. E aqui está o primeiro ponto essencial. Um erro muito comum, principalmente para quem está começando na área, é procurar a definição de acidente de trabalho na CLT ou nas normas regulamentadoras. Mas veja bem, embora essas normas tratem da prevenção, o conceito legal, a definição central mesmo, está na Lei nº 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Entender isso é fundamental porque é a lógica previdenciária que vai guiar todas as consequências. Esse aqui é o texto do famoso artigo 19. Toda a nossa análise se baseia nesta definição. Vamos observar os elementos-chave que a lei coloca. O acidente deve ocorrer pelo exercício do trabalho. Ele tem que provocar uma lesão ou perturbação funcional, e essa lesão precisa resultar em perda ou redução da capacidade para o trabalho, seja de forma temporária ou permanente. Agora vamos dissecar cada uma dessas partes. Para que essa definição legal faça sentido na prática, a gente pode dividi-la em três partes indispensáveis. Pense nelas como se fossem os pilares que sustentam todo o conceito. Se um desses pilares faltar, a estrutura inteira desmorona. O primeiro pilar é o evento danoso, ou seja, o acontecimento, o infortúnio em si. O segundo é a consequência, a lesão, a perturbação funcional ou, no caso mais grave, a morte. E, por fim, o terceiro e talvez o mais importante pilar, o nexo causal. Ele é a ponte, a ligação que conecta o trabalho ao dano. É importante notar que os dois primeiros pilares podem até existir, mas sem essa conexão, legalmente falando, não há um acidente de trabalho. Certo, agora que o conceito central está entendido, a lei avança um pouco mais. Ela reconhece que nem todo dano relacionado ao trabalho acontece daquela forma súbita, evidente. Por isso, a legislação cria situações que se equiparam, ou seja, que são tratadas legalmente como se fosse um acidente de trabalho típico. A questão que a lei busca responder aqui é a seguinte: e quando o dano não é imediato, ou quando ele não acontece exatamente dentro do ambiente da empresa? Como a legislação protege quem trabalha nessas situações? A resposta está lá no artigo 21. Ele vai equiparar situações como a doença profissional, que é aquela típica de uma função, e a doença do trabalho, que é causada pelas condições do ambiente. Pense, por exemplo, num problema respiratório por causa da poeira. Também são equiparados o acidente de trajeto, que acontece no percurso entre a casa e o trabalho, e até mesmo um acidente ocorrido durante o horário de almoço dentro da empresa. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais naquele pilar que eu comentei que é o mais complexo e o que gera mais dúvidas: o nexo causal. É exatamente aqui que a atuação técnica se torna fundamental. O nexo causal é, em sua essência, a prova de que a atividade laboral foi a causa do dano. Uma boa analogia é pensar nele como um fio que liga a tomada, que seria o trabalho, ao aparelho, que é a lesão. Sem esse fio, não há conexão, não passa energia. No nosso caso, não há caracterização do acidente. Mas aí fica a pergunta: como provar essa conexão, especialmente em doenças que se desenvolvem ao longo do tempo? Para ajudar a resolver isso, foi criada uma ferramenta estatística, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o famoso NTEP. Ele funciona de uma forma inteligente, cruza dois dados, o código da doença da pessoa, o CID, com o código da atividade econômica da empresa, o CNAE. Se a estatística oficial mostra que aquela doença é comum naquela atividade, a Previdência presume que o nexo causal existe. A gente pode visualizar o NTP como um efeito dominó. A atividade da empresa é a primeira peça. Os dados estatísticos indicam que ela provavelmente vai derrubar a próxima peça, a doença do trabalhador. Isso cria o que chamamos de presunção legal. Atenção, não é uma prova absoluta. A empresa pode e deve contestar com provas técnicas se discordar, mas é o ponto de partida para a análise da perícia médica federal. Muito bem, com toda essa lógica um pouco mais organizada, vamos entender por que dominar este assunto impacta diretamente a responsabilidade diária de um profissional de segurança do trabalho. Então, por que dominar essa lógica é tão crucial?
Primeiro, para a emissão correta da CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é o documento que inicia todo o processo. Segundo, para a garantia de direitos importantíssimos, como a estabilidade provisória do acidentado. Terceiro, para a prevenção, porque só entendendo a causa real é possível criar ações que de fato funcionem. E por último, para a segurança jurídica. Um conceito bem aplicado protege tanto o trabalhador de ficar desamparado quanto a empresa de passivos indevidos. A compreensão sólida desses fundamentos é o que diferencia o técnico que apenas cumpre normas daquele que verdadeiramente gerencia a segurança. Para reforçar todo esse aprendizado, um material com a visão geral da aula está disponível para acesso, com o conteúdo organizado de forma esquemática para fixação e consulta. Lembre-se sempre, por trás de cada norma existe uma lógica, e entendê-la é a base da verdadeira prevenção.